Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pela USA Intermunicipal de Ourinhos. Nosso objetivo é abordar temas ligados à sua vida, analisando estes temas com base nos postulados da doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, para que assim você possa aprender e fortalecer a sua fé. Eu sou Luciana Strauss e convido Maria Aparecida Casagrande para nos ajudar a explorar um pouquinho mais sobre os ensinamentos trazidos pelos espíritos. Seja bem-vinda, Cidinha. Obrigada, Luciana. Hoje nós falaremos a segunda parte do programa sobre mediunidade, que nós conversamos no programa anterior, né? Ah, quem assistiu e nos acompanhou que dizia: Você sabe o que é mediunidade? Então, hoje prosseguiremos. Cidinha, a primeira questão: há uma idade exata para a mediunidade se manifestar? Não há uma idade exata para se manifestar, né? Há médios que o são desde a infância, enquanto outros se tornam após a idade adulta. Às vezes a gente vê criança que já manifesta, né, essa mediunidade, e outros não, às vezes vai se manifestar só na fase adulta, porquanto não há idade nem tempo de duração determinado. Então, lógico, quando a gente fala da criança, né, a mediunidade na criança, ela não pode ser desenvolvida, não pode, né, porque a criança ainda não tem essa capacidade. Então, ela tem que ser orientada no centro espírita, com passes, evangelho no lar, evangelização, né, para que só lá no futuro. Mas não existe uma idade para começar e também não existe um tempo determinado de duração, porque às vezes a mediunidade pode ter algumas situações que ela pode ser suspensa ou não se manifestar mais, né? Ainda pode haver isso em relação ao médium e à mediunidade. Os médios, eles surgem em toda parte e pertencem às diferentes classes sociais, sem distinção de raças, credo, idade ou sexo. Cidinha, há alguns sinais que, se não tiverem causas orgânicas, podem indicar que a pessoa tem facilidade para a percepção de fluidos para o desdobramento? Sim, Ou há, está sob a influência dos espíritos? tá. Então, sim, há alguns sinais que podem indicar, né? Às vezes, sensação de presenças invisíveis, né? Eu estava estudando o tema, lembrei de mim. Quando eu era jovenzinha, eu vivia, parecia que estava sempre alguém passando perto de mim. Eu estava sempre arrepiada, sempre sentia alguma coisa, eu olhava e nunca tinha ninguém, né? E eu ficava morrendo de medo porque eu não sabia o que que era. Isso acontece muito com o médio ostensivo, né? Então, há essa sensação de presenças invisíveis, sono profundo demais, há pessoas que dormem muito, desmaios e síncopes inexplicáveis, isso pode ocorrer. Não é usual, né? Cada um, mas pode ocorrer. Sensações ou ideias estranhas, sensação diferente, está tudo bem, de repente eu começo a ficar estranho, ideias que não tem nada a ver, vêm na cabeça, então a gente vai percebendo mudanças repentinas de humor, a pessoa às vezes está alegre, dali a pouco já fica triste, crises de choro, sensação de inchar, né? Às vezes dilatar as mãos, os pés, ou todo o corpo, dá a impressão que a gente sai do corpo, né? Alguns, como resultado de desdobramento perispiritual, né? Porque o médium tem essa facilidade, digamos assim, o médium que tem mediunidade, às vezes ele tem esse desprendimento parcialzinho ali do corpo espiritual, e por isso essa sensação, né, de que está inchando, adormecimento ou formigamento nos braços e pernas, arrepios como de frio, tremores, calor, palpitações. Então, alguns médicos apresentam esses sinais, às vezes, esses sintomas, né? Cidinha, você falou várias coisas aí e veio um questionamento. Mediunidade é uma espécie de doença?
É, boa pergunta. Muitas vezes, ao eclodir a mediunidade, quando ela começa a aparecer, a pessoa costuma dar sinais de sofrimento, de perturbação, desequilíbrio. Isso pode ocorrer. Até se firmou entre o povo a ideia errada de que se uma pessoa se mostra perturbada, deve ter mediunidade, né? Então, a pessoa fala, você é médium, né? Por causa desse tipo de coisa. Mediunidade, ela não é doença e ela nem leva à perturbação, pois ela é uma faculdade natural. Então, se a pessoa se perturba, se a pessoa tem mediunidade e se perturba ante as manifestações mediúnicas, é por sua falta de equilíbrio emocional e por sua ignorância do que seja a mediunidade, ou porque está sob a ação dos espíritos ignorantes, sofredores ou maus, né? Então, quase que a gente percebe, né? E por isso que as pessoas às vezes acham que ficam doentes, que quase que sempre, às vezes na manifestação, essa eclosão da mediunidade, e a pessoa também fica desequilibrada com essas emoções, com esse sentir, né? E se mistura dela e do espírito. Então a pessoa acha, muitos acham que a mediunidade é uma doença, não é. É porque é o desconhecimento e quase que sempre, quando nós nos encontramos, às vezes, emocionalmente desequilibrados, a gente, nessa percepção do espírito, a gente tem essa sensação de sofrimento maior, porque nós também estamos desequilibrados, às vezes perturbados, né? Então, é por isso que o médico tem que se encontrar em relativo equilíbrio, por exemplo, para poder trabalhar, digamos assim, mediunicamente, exatamente para o próprio cuidado com ele. Mas a mediunidade não é uma doença. Perante tudo que você relatou para nós, eu te questiono: como saber distinguir entre efeitos mediúnicos de doença física? Tá? Então, a segurança em distinguir efeitos da mediunidade de sintomas de doenças físicas, ela só pode ser alcançada com a educação da própria mediunidade. O ideal é que, inicialmente, se procure um médico para certificar-se que o mal não é físico. E, uma vez confirmada a inexistência de doença, deve-se procurar a orientação espiritual. E é muito comum chegar na casa espírita pessoas que apresentam sintomas assim, de desequilíbrio, coisa que já até foram no médico e não tem nada, né? Que se encontram, às vezes, perturbadas, mas porque junto o lado emocional e esse sentido das entidades, né, dos espíritos. Então, isso conforme vai sendo feita a educação mediúnica, da mediunidade, que a gente já falou lá no primeiro programa, que a mediunidade pode ser desenvolvida, educada, conforme vai sendo feito, né, através de estudos, tudo certinho, a pessoa, e o passe, a frequência casa espírita, o médium, ele vai ter a tendência de se equilibrar, de se reequilibrar, e para que ele possa depois, continuando os estudos, ter um desenvolvimento, uma educação de forma equilibrada, tranquila, né? Isso é importante. Em surgindo a mediunidade, a criatura deverá procurar orientação adequada, estudo e preparação para o trabalho. O desenvolvimento intempestivo da mediunidade poderá trazer sérios prejuízos para o médium. É como se um estudante de medicina se aventurasse em cirurgia delicada sem saber, pelo menos, manejar o bisturi. Então, é por isso que a mediunidade ela tem que ser educada, né? Tem que ser, o médico tem que saber o que é a faculdade, conhecer, exatamente porque ele vai tendo essa segurança. Então, conforme vai havendo conhecimento, ele também vai se sentindo mais tranquilo, mais seguro e percebe que não é doença, que né, aquilo que eu sentia, né? Então não era isso. A gente vai detectando, então o estudo faz isso com o médico, né? Dá essa facilidade. Então, após minucioso exame desses sintomas sobre o aspecto físico e emocional, desde que constatada a mediunidade, o indivíduo deverá ser devidamente preparado para o exercício mediúnico, considerando-se o tempo adequado para tal empreendimento, as etapas a serem percorridas e os requisitos necessários para a atividade mediúnica segura. A mediunidade deverá surgir naturalmente, com ou sem sintomas,
E como nos ensina o Evangelho, o seu desenvolvimento será gradativo, porque a terra, por si mesma, frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Ou seja, o espírito de sequência é bem exemplificado pela natureza, que nada realiza aos saltos e em tudo traduz perfeição. Uma vez abordada a questão da eclosão mediúnica, passemos ao estudo da orientação e educação mediúnica. Então, é tudo devagar, né? Devagar. Então, assim, às vezes as pessoas chegam no centro, têm mediunidade, eles já querem trabalhar, ou querem, às vezes, até trabalhadores espíritas que não, querem colocar na mesa mediúnica. Não, tudo ao seu tempo. Primeiro, o reequilíbrio, porque quase que sempre emocionalmente há um desequilíbrio, então tem que equilibrar aquele candidato ali ao exercício da mediunidade, equilibrar através do espaço, depois encaminhando para os estudos, fazendo tudo ao seu tempo para que quando ele sentar à mesa mediúnica, ele tenha a segurança e o equilíbrio necessário, relativos necessários. Cidinha, é necessário ter mediunidade para servir no trabalho do bem? Qualquer pessoa pode ajudar no trabalho do bem, desde que disponha de boa vontade e preparo moral e doutrinário adequados. Isso se consegue com o estudo e boa dose de seriedade, dedicação, abnegação e disciplina. Não é necessário ter dons mediúnicos para servir. Existem inúmeras frentes de trabalho nas casas espíritas, onde se pode desempenhar tarefas que não dependem da mediunidade. Não é só um médio ostensivo, então qualquer pessoa pode trabalhar no bem. Cidinha, qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Essa pergunta, Allan Kardec, ele responde lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, na questão 9. Ele obtém dos espíritos, ele responde, ele obtém dos espíritos a seguinte resposta: perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. A gente sabe que não tem. Se não fosse assim, não estarias nela, porque todos nós somos imperfeitos. Digamos antes, bons médios, e já é muito, pois são raros. O médio perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Então, a gente é enganado pelos espíritos, pela nossa imperfeição mesmo, né? Reconheçamos, acima de tudo, que mais importante do que sermos bons médios no tocante à faculdade é sermos médios bons a serviço de Jesus. Olha que legal isso aqui, né? Temos que procurar ser boas pessoas, né? É, Para servir a Jesus. para médium, todos nós somos. O que a gente precisa é educação, né? Educar a parte espiritual nossa. E assim, pessoal, chegamos ao encerramento do programa Descobrindo o Espiritismo. Muito obrigada, Cidinha, por compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos sobre a doutrina. Obrigada, Luciana, por estarmos juntas e até a próxima. Até a próxima. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor estejam em todos os lares. Permaneçam todos com o amor de Jesus no seu coração. Paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Se você gostou, curta e compartilhe.